Encerramos o mês de março e com ele o primeiro trimestre que foi extremamente agitado, diga-se de passagem. Muita coisa aconteceu e hoje o objetivo é que nós destrincharmos o que de fato movimentou os mercados, as economias, a geopolítica nesse primeiro trimestre. Então eu vou separar esse vídeo aqui hoje em três blocos. O primeiro bloco vai ser falando um pouco sobre o cenário internacional e o que movimentou a economia lá fora. O segundo bloco vai ser sobre a economia brasileira e a dinâmica de como é que ela se comportou em relação a todos esses movimentos externos. E o terceiro bloco vai ser, de fato, para você entender como se posicionar nesse cenário, como estruturar a sua carteira dentro desse cenário, o que fazer, o que não fazer e o que esperar para o mês de abril e até o final de 2026. Então fica aqui comigo porque esse vídeo vai ser denso, com bastante informação, mas garanto que vai valer a pena ficar até o final. Quando a gente olha para a história, nós observamos que geralmente períodos de guerra eram antecipados por movimentos de paz. Então, antes das guerras eclodirem, a gente tinha um movimento, de fato, de um pouco mais de tranquilidade no cenário econômico e geopolítico mundial. O que não exatamente vinha acontecendo nesse ano de 2026. Vamos olhar para trás. Guerra comercial entre China e Estados Unidos, que já vem com esse atrito há diversos anos, desde da primeira gestão do Trump, então, ou seja, já tinha essa guerra comercial que vinha sendo travada, tarifaço nos Estados Unidos sobre todos os demais países ao redor do mundo. Em janeiro, Trump invadiu a Venezuela e fez a captura do Nicolás Maduro dentro do seu banco e levou para os Estados Unidos. Teve todo aquele discurso e ainda continua tendo sobre anexar a Groenlândia, ou seja, mesmo antes do período de guerra no Oriente Médio, desde o final do mês de fevereiro, antes disso a gente já tinha diversos cenários, ou seja, já era um movimento de ebulição no cenário econômico mundial e esse conflito no Oriente Médio colocou de fato um pouco mais de pólvora dentro desse turbilhão de emoções que já vinha acontecendo. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente já vinha de um cenário econômico fragilizado e todo esse movimento colocou um pouco mais de gasolina naquela fogueira que já estava acesa. E muitos de nós aqui talvez nunca tínhamos ouvido falar de um tal de Estreito de Hormuz, uma estreita faixa de pouco mais de 30 quilômetros que separa ali o Irã e Omã, por onde passa 1 a cada 5 barris de petróleo, ou seja, 20% do petróleo mundial circula por aquelas faixas. Então, todo esse movimento ele acabou se refletindo num grande choque de petróleo. Quando esse importante corredor logístico foi fechado, ou parcialmente fechado, hoje só passam navios iranianos ou então dos seus aliados, toda a cadeia logística foi comprometida, e não só do petróleo, mas também dos seus derivados. O plástico, outros produtos que são fabricados com isso, gás natural, os próprios fertilizantes para o agronegócio, então toda a cadeia logística vem sentindo esses impactos. Isso se refletiu numa disparada do preço do petróleo, que saiu de $60 no início de janeiro para mais de $100 e vem se mantendo acima desse patamar de maneira consistente. E mesmo que a guerra acabasse hoje, as cadeias de suprimento não iriam se reestruturar da noite para o dia, porque toda uma cadeia logística foi desestruturada. Vários navios que estão hoje parados dentro do Estreito de Hormuz e não conseguem sair, talvez já deveriam estar no Brasil e fazendo essa circulação de volta. Então, ou seja, esse rearranjo da cadeia de suprimentos e logística global, ela vai demandar um certo tempo para se ajustar. Então, ou seja, a gente vai experimentar preços relativamente mais caros por um período de tempo relativamente maior. E se você está assistindo tudo isso e se perguntando como se posicionar diante desse cenário e como navegar nesse mar tumultuado, nós aqui da Libra podemos te ajudar. Nós temos uma consultoria financeira personalizada. Aponta o teu celular, a tua câmera aqui para esse QR Code e entre em contato que a gente consegue te ajudar nesse cenário. E agora a gente vai para o bloco dos Estados Unidos, que é importante a gente analisar o que vem acontecendo por lá também, tendo em vista que o Trump vem se desgastando com todo esse cenário político e econômico lá dentro dos Estados Unidos. O Trump chegou ao seu mandato com algumas indicações do que ele faria dentro do seu governo. Ele queria ter um crescimento, make America great again, teria cortes de impostos, desregulamentação. O que ele não esperava é que todos esses conflitos fossem reverberar de uma maneira tão negativa sobre a sua economia. O galão do diesel, da gasolina, vem subindo a valores absurdos dentro do mercado norte-americano.
o que é algo muitas vezes inaceitável para o americano, é a deterioração do seu poder de compra. Eles vêm rodando a uma taxa de juros extremamente alta. Os Estados Unidos, principalmente o Trump, junto com o Powell, estavam em alguns atritos, ainda estão em alguns atritos no final do ano passado e começo desse ano, a respeito do que deveria e do que deverá ser a taxa de juros na economia para justamente conseguir fazê-la crescer novamente. Tanto que agora em maio a gente vai ter a saída do Jerome Powell e entrada do Warsh, que vai ser o novo presidente do Fed, tendo em vista que talvez isso possa se refletir numa taxa de juros um pouco mais moderada. E é importante frisar também que lá em novembro nós vamos ter as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e evidentemente que o Trump ele quer reeleger a maior parte da casa, republicanos, para conseguir também fazer a sua aprovação das suas medidas que ele precisa governar. Mas atualmente a reprovação do atual governo vem sendo superior a 50%, inclusive em muitos estados notadamente considerados republicanos, ou seja, o Trump internamente não está tendo vida fácil diante de todo esse cenário desafiador com a alta dos combustíveis que impacta diretamente o poder de compra do norte-americano, tendo em vista que a taxa de juros já está extremamente restritiva por bastante tempo. Lá nos Estados Unidos nós temos taxa de juros abaixo de 4%, que é um patamar, se a gente considerar para o Brasil, dos sonhos, mas considerando a realidade norte-americana, ela é uma taxa consistentemente alta. E isso significa dizer que o Trump tem uma bomba relógio que ele precisa desarmar. Ele tem esse desgaste interno que vem acontecendo e lá no Oriente Médio ele não consegue resolver aquele conflito. Nessa semana agora ele anunciou que o Irã solicitou um cessar-fogo para conseguir se reestruturar internamente, enquanto que o Irã diz que tudo que os Estados Unidos falando é mentira e não tem nenhuma negociação em cima da mesa. Ou seja, nós temos duas informações divergentes. Um está falando que o conflito vai acabar meio que logo e o outro está dizendo que o conflito vai se estender e não importa o preço do barril que for chegar. E isso importa diretamente para o Brasil, porque a economia norte-americana ela dita a economia no restante do mundo. Então, se lá nós teremos juros mais altos, no Brasil, consistentemente, a gente vai precisar de taxas de juros mais elevadas. E se lá tivermos um afrouxamento monetário, aqui no Brasil, a gente pode ter um afrouxamento monetário também. Então, isso é importante olhando do ponto de vista econômico a nível mundial. E falando de cenário nacional, com certeza nós não ficamos imunes a tudo isso. Lógico, somos grandes produtores de petróleo e um preço do petróleo mais elevado pode até, em certa medida, favorecer a Petrobras, mas diante de todo esse contexto, a gente vem sentindo os impactos também negativos de todos esses fatores. Primeiro, a gente tem no Boletim Focus, que saiu nessa última semana, a revisão das expectativas sobre a taxa de inflação. Há 4 semanas atrás, nós tínhamos uma expectativa de inflação de 3,91%, para esse ano de 2026. Essas expectativas já ficaram para trás e hoje a expectativa que nós temos é de 4,31%, ou seja, quase 0,5 ponto percentual de diferença em apenas 4 semanas, e o efeito da guerra no Oriente Médio ainda pouco está sendo sentida aqui no Brasil. E lógico, não tem como falar de inflação e não falar de taxa de juros, que é o principal instrumento de política monetária hoje do Banco Central para controle de preços aqui no Brasil. A sinalização na reunião de janeiro do Copom era de que nós estávamos no fim da alta da taxa de juros e que nós iniciaríamos o ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, o ciclo de redução. De fato, isso se concretizou agora em março com um corte de 0,25 ponto percentual. Mas grande parte do mercado esperava que esse ciclo lá em janeiro fosse iniciar com um corte de pelo menos 0,50 e que terminaríamos o ano de 2026 com uma taxa de juros muito próxima de 12%. O cenário agora já é extremamente diferente. Em apenas 4 semanas iniciadas o conflito, o mercado já vem apontando para uma taxa de juros terminal aí na faixa de 13,5%, a depender da duração desses impactos e desse ciclo de guerra no Oriente Médio. Ou seja, todo aquele movimento que a gente esperava de redução das taxas de juros, da economia brasileira voltando a respirar um pouco, ele caiu por terra em questão de 4 semanas. E a própria sinalização do Copom, do comitê, dentro da ata que foi divulgada uma semana depois da reunião, deixou isso muito evidente, de que os próximos cortes somente vão acontecer
mediante alteração nas perspectivas da guerra no Oriente Médio. Não tem como eu conseguir reduzir a taxa de juros num cenário onde eu não sei quanto que vai ser a taxa de inflação daqui a um mês, 2 meses, 3 meses. O barril do petróleo hoje está em $100, mas pode facilmente passar para 120, 150, como é a projeção de diversos bancos centrais e diversas casas de análise ao redor do mundo. E lógico, nós temos que sempre olhar, quando a gente fala de Brasil, a gente precisa olhar para a política fiscal que foi explicitamente citada dentro desse contexto, dentro da ata do Copom na última reunião. A ata menciona justamente que a política fiscal e a monetária precisam ser harmoniosas. O que eles querem dizer com tudo isso? Que não adianta eu, de um lado, aumentar a taxa de juros para 15%, ser extremamente restritivo, tentar desaquecer a economia, se por outro lado tem incentivos fiscais, falta de esforço para reformas estruturais, falta de comprometimento com os gastos, diversos incentivos, ou seja, precisa ter uma contrapartida do lado fiscal para conseguir justamente reduzir essa taxa de juros e arrefecer esse movimento de inflação que vem sendo em grande parte ocasionado por uma política de gastos fiscais descontrolada e desregrada. E aqui todo mundo sabe que uma política de juros mais elevada, ela vai encarecer o financiamento, ela vai deixar o crédito mais caro, ela vai deixar o investimento represado. A gente vem observando as taxas de inadimplência crescerem absurdamente nos últimos 12 meses. Seja na pessoa física, no agro é assustador, a taxa passou de 2% de inadimplência para quase 14% em menos de 2 anos, ou seja, é um represamento absurdo da economia, essa taxa de juros, esse patamar que ela está. A gente não vê uma perspectiva de queda justamente por causa de diversos fatores, sejam eles internos e externos, que vêm segurando essa pressão inflacionária no Brasil. E claro, não dá para falar de Brasil em 2026 sem falar de eleições. Outubro está batendo na porta e algo que está na boca de todas as pessoas, da população brasileira, do estrangeiro também, e as projeções de 2026 vêm se alterando mais rapidamente do que a gente antecipava lá em 2025. Em 2022, o Lula se elegeu com um discurso, com algumas promessas muito claras, que o poder de compra iria voltar, o salário real iria crescer, os juros iriam cair e a vida do brasileiro, na média, iria melhorar. Só que quando a gente olha para trás, a taxa de juros está em patamares extremamente elevados, o poder de compra ele não vem aumentando como se especulava, como se esperava lá atrás. A inadimplência vem batendo recordes, a inflação vem corroendo o poder de compra e a pressão inflacionária está difícil de ser controlada. As recuperações judiciais em empresas vêm batendo recordes, muitas empresas inclusive saindo do Brasil por causa desse aparato jurídico que não traz nenhuma segurança para você empreender no Brasil. E o custo de vida, aquele que você sente no mercado, na farmácia, na bomba do combustível, ele ficou mais caro. E quando a gente olha para a prática, o discurso de 2022, hoje em 2026, a gente vê que na prática ele não funcionou. E principalmente o eleitor da classe mais baixa vem sentindo esse impacto e esse descontentamento com essa atual gestão. Por isso que Flávio Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas semana após semana, que era considerado talvez um outsider no final do ano passado, e quando ele foi anunciado lá no final de 2025, as taxas de juros DI futuras explodiram e a bolsa caiu naquele mesmo dia. E hoje, em várias pesquisas, ele já vem sendo apontado no segundo turno como favorito para vencer as eleições lá em outubro de 2026. E o Lula vem perdendo espaço principalmente em lugares que antes eram vitórias garantidas: o Nordeste, periferias de grandes cidades, eleitores de baixa renda. São sinais de que individualmente pode parecer ruído, mas mostram uma tendência clara de longo prazo. E diante desse cenário, quem quiser uma análise personalizada do seu portfólio, o link está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E chegamos na parte mais importante desse vídeo, que é justamente entender como é que eu vou me posicionar diante de todo esse cenário. E o mais importante também é saber o que não fazer diante de todos esses movimentos. O cenário de agora ele traz bastante volatilidade, então se você tem um perfil mais conservador, por exemplo, é importante você olhar para a sua carteira e entender como é que você está posicionado. Se você está posicionado em ativos de maior volatilidade, ativos de renda variável, talvez
não faça sentido se você não está conseguindo dormir à noite com esses ativos dentro da sua carteira. Talvez reestruturar a sua posição para algo mais posicionado em renda fixa, tirando os pré-fixados, que tem também a marcação mercado e a sua oscilação, algo com CDB, LCI, LCA, que não tem essa marcação, vai fazer sentido para você e você vai dormir mais tranquilo. Ou seja, resumindo, se você é um perfil conservador e não está posicionado em renda fixa, posicione-se. Se você já está posicionado em renda fixa, mantenha a carteira como está. Agora, se você tem um perfil um pouco mais arrojado e quer aproveitar algumas oportunidades que normalmente se abrem em janelas específicas do tempo, e uma dessas janelas é justamente esse momento que nós estamos observando nesse momento, talvez algumas oportunidades sejam interessantes para você aproveitar. Prefixados, por exemplo, na última semana passaram de 14%, ou seja, é uma excelente oportunidade de você ter ganhos na curva. E a mesma coisa acontece no cenário norte-americano, que você também consegue se beneficiar de alguns movimentos na curva, outros títulos privados, onde os movimentos acontecem da mesma maneira, ou ativos de renda variável que talvez se descontem através desses movimentos de incerteza de taxa de juros. Então é importante aproveitar algumas oportunidades, mas nunca faça isso com o seu capital principal, porque a gente não sabe quanto tempo esse conflito vai perdurar. E a gente sempre tem essa dualidade de discursos. De um lado, Trump falando que o conflito está próximo do fim, que estão bem adiantados no cronograma, que um acordo de paz está sendo negociado, e do outro lado, o Irã simplesmente nega, diz que as alegações são absurdas, que não tem conversa na mesa e que não se importa se o preço do barril de petróleo for para $200. Ou seja, as coisas mudam muito rapidamente nesse cenário. Então, se você tentar antecipar todos esses movimentos, pode acabar se frustrando no final do dia. Então, resumo de tudo isso. É importante você estar atento à volatilidade que esse mês de março e o mês de abril com certeza vão trazer para as suas carteiras. Então, é importante se posicionar, conversar com o seu assessor, ou então, se fizer sentido para vocês, manda seu contato aqui no nosso link, a gente analisa a sua carteira, entende como é que você está posicionado, para que você sofra menos em relação ao mercado com a sua carteira diversificada, com a sua carteira posicionada. E eu vou bater na tecla novamente que 2026 é ano para ajeitar a casa e não é ano para fazer grandes movimentos na sua carteira. O mundo virou rapidamente em questão de 4 semanas. Um cenário que era dito como certo no começo do ano de 2026, agora é completamente incerto e estamos apenas no começo de abril. As projeções de taxa de juros no Brasil mudaram completamente. O cenário eleitoral parece que virou e agora a gente tem uma maior probabilidade do Flávio Bolsonaro ser o próximo presidente. E com certeza, sendo Lula ou Flávio Bolsonaro, um ajuste fiscal para 2027 precisa ser feito. Então, ou seja, nós temos uma sopa de ingredientes aqui bem vasta, bem abrangente, e é importante ficar atento a esses sinais, porque eles mudam muito rapidamente. Então, o que era verdade em janeiro não é mais verdade em abril, mas talvez volte a ser verdade lá em junho. Então, é importante colocar tudo isso na ponta do lápis e entender como a sua carteira está posicionada diante de todos esses cenários. E eu quero saber também de você, o que mais te preocupa nesse ano de 2026? É a inflação voltando? São os juros altos? É o cenário eleitoral? É o cenário lá fora? É tudo ao mesmo tempo? Deixa aqui nos comentários o que faz mais sentido para você nesse momento, que eu posso trazer um próximo vídeo pensado especificamente nessa sua dúvida, que talvez seja dúvida de mais pessoas por aqui também. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com seu amigo, com a sua família, com o grupo do trabalho, porque se fez sentido para você, com toda certeza vai fazer sentido para outras pessoas também. Um forte abraço e até a próxima!